Seguinte, antes de começar esse resumo, eu só quero responder pra vocês qual que são os sites em que eu leio a novel. Eu acabei recebendo umas perguntas no vídeo passado e eu não quero ver esse tipo de pergunta aqui nesse vídeo e também nos vídeos futuros, então eu já vou me livrar desse tipo de problema. O primeiro site em que eu leio a novel, onde sempre a tradução ela é um pouco mais certa, e eles arrumam às vezes alguns problemas de inglês pro português, é o TSSDK Light Novel BR, que é um site BR feito aqui por brasileiros, onde eles traduzem a novel, cara. Eu gosto bastante desse site porque quando eu abro o volume, aparece o volume inteiro e não é dividido por páginas. Você pode acabar tendo um problema de não lembrar muito bem onde você parou. Eu acho bem melhor desse jeito, já deixar a novel já inteira aberta com todas as imagens, tudo, praticamente tudo. Só que o problema desse site é que ele só está traduzido até o volume 12, cara. E caso você já chegue até o volume 12, eu estou para te mostrar o Novels Online, que é um site gringo onde tem traduzido todos os volumes da novel. Obviamente, todos os volumes até esse momento. Só que tem um pequeno probleminha nisso aí. O que acontece é que depois do volume 12, esse site ele traduziu todos os volumes automaticamente. Mas como eu já estou em volumes já muito mais avançados, eu posso garantir de que 80 a 90% da história você vai entender, cara. Sério, eu posso garantir. Sempre só vai ter algum diálogo aqui ou um diálogo ali que você não vai entender. O link desses dois sites vai estar aí na descrição e também no comentário fixado. E agora, bora começar com esse resumo e também esse vídeo que tá bem grande, cara. Vamos começar hoje com o resumo do volume 9, a abertura do Festival da Capital dos Monstros. Em Tempest já era o dia do festival de fundação, porém ele ainda não havia começado. Ainda faltava algumas coisas para o Rimuru fazer, e uma delas era receber os convidados que eram representantes das nações ocidentais e ir até Engrácia, onde ele iria convidar Yuki e também queria levar as crianças ao festival também. Afinal, já faz bastante tempo que eles não se veem, mas antes de ir até Engrácia, Rimuru recebeu a visita de algumas pessoas, como o rei de Brumond e também do rei Gazel, onde ele ficava dando uma de irmão mais velho e até mesmo tentava ler a mente do Rimuru com uma habilidade. Mas como estamos falando do próprio Rimuru, né? Logo Rafael conseguiu bloquear essa leitura de mente, assim conseguindo manter a identidade de Illuminas em segredo e também a sua própria privacidade. Depois da agenda do nosso querido ocupadíssimo Rimuru dar uma acalmada, ele foi até Engrácia, onde ele convida Yuki para participar do festival. O Yuki disse que não iria ter problemas, pois enquanto ele estivesse fora, a sua secretária estaria no seu lugar. Então, Yuki apresenta Cagalli a Rimuru, onde depois de se conhecerem um pouco, Cagalli diz que é uma exploradora de ruínas e também que explorar as ruínas é a sua paixão. O Rimuru lembra que no território do Clayman tinham ruínas que, além de tesouros, também pareciam ter costumes de povos antigos. Então, Cagalli junto com o Rimuru decidiu um dia explorar as ruínas de Clayman. E logo depois, Yuki e Rimuru vão até a sala das crianças para levá-las até Tempest, onde o Rimuru é recebido com uma investida da Alice na barriga. E logo depois de um monte de reclamações do Kenya, Alice, Ryuta e Gayle por ter ficado muito tempo sem visitar, a única que deu boas-vindas ao Rimuru foi Chloe, que logo foi correndo abraçá-lo e sorrindo pra ele. Eu juro que tento não ver problema nisso, cara, mas a minha mente não deixa. Rimuru então diz para as crianças que eles irão até Tempest, e sem conseguir terminar a frase, as crianças animadas foram arrumar as suas coisas. E enquanto elas se arrumavam, o Rimuru conversa com o Yuki sobre as crianças terem ficado muito mais fortes e precisarem de um professor mais forte que elas. E para isso, a pessoa que foi escolhida foi a Hinata, que por mais que passasse pela cabeça deles que podia ser rígida, era o único jeito. E também o Rimuru queria que as crianças estudassem em Tempest e logo depois de tudo ser resolvido, todos vão pra Tempest. Após voltar pra nação, Rimuru não podia acompanhar as crianças, então ele deu meio que um passe livre pra elas, onde tinha como saldo máximo 100 moedas de prata. E para que elas não ficassem sem segurança, Zoe e seus subordinados estariam de olho nelas. E logo quando ele pensou que poderia ter algum descanso, Zoe o contatou dizendo que 4 pessoas estavam se aproximando de Tempest, junto com uma carruagem cheia de elfos. E dessas 4 pessoas estava o tão amado herói Masayuki, que recentemente Zoe estava investigando e pelo visto, Masayuki junto de 3 de seus seguidores libertaram alguns elfos que estavam sendo escravizados por uma organização criminosa. E logo após libertar os elfos, eles seguiram em direção a Tempest. Rimuru, após ir até onde está Masayuki, começou a ser desprezado e xingado pelos seguidores de Masayuki, que além de serem bem irritantes, eles acreditavam de
pé junto que o Masayuki derrotaria o Lorde Demônio Maldoso. E após dar uma pequena analisada, o Rimuru pôde perceber que o Masayuki parecia ser um outro mundo, porque ele estava exalando algum tipo de aura que se chamava ato heróico, e diferente dos seus seguidores, ele não parecia muito confortável com aquela situação, o que fez o Rimuru pensar que talvez seja algum mal entendido ou outra coisa. E antes que tudo piorasse, Rimuru diz que até Masayuki não vencer o torneio marcial, eles não irão lutar, e enquanto o torneio não acontecia, eles estariam aproveitando o festival, e assim, um de vários problemas ou contratempos foi resolvido. Depois de resolver o problema com Masayuki, Yomo, que havia se tornado o rei de Farmos, junto com Miuran, que se tornou sua esposa, e Grucius também estavam participando do festival, junto de Gazel e muitas outras pessoas. Para já começar bem e dar uma boa impressão, começou com um banquete, onde um dos primeiros pratos eram pratos de comida japonesa, como o sushi, e o cozinheiro era nada mais e nada menos do que o Hakuro, que parece que também desenvolveu um pouco de habilidades culinárias. Porém, acabou ocorrendo um imprevisto. Rimuru acabou recebendo uma visita um tanto quanto inesperada. Esse convidado era Elmésia, que segundo Gazel, só pelo fato de sair do seu próprio país, seria mais que natural ter uma comoção. E além de ser alguém mais forte que Gazel, era alguém com muita influência a ponto de nem mesmo Gazel poder levantar a cabeça. E depois de a atenção ser direcionada a Elmésia, havia chegado mais convidados ainda. E esses convidados eram Millen e seus 2 seguidores, Carion, Frey e suas 2 subordinadas, Albis, Sofia e também Fóbio. E depois que chegaram todos os convidados, teve um enorme banquete, onde no final do dia, alguns subordinados do Rimuru estavam cansados e assim se encerrou o último dia de preparação do festival. No dia seguinte, Rimuru iria dar um discurso para começar o festival, e logo depois de dar esse discurso, ele encontrou as crianças, que estavam impressionadas por ele se tornar o rei de uma nação. E enquanto ele era elogiado e abraçado por Chloe e Alice, o Rimuru estava pensando em alguém que pudesse cuidar das crianças, pois todos os seus subordinados estariam ocupados durante o festival, até que Hinata acaba chegando, se voluntariando para cuidar delas, e essa era uma ótima ideia, afinal, assim como as crianças eram alunas de Shizo, Hinata também era, o que fazia dela meio que a irmã mais velha deles. Assim, deixando as crianças sob os cuidados de Hinata, a primeira coisa que iria ter no festival seria um concerto, onde vários monstros junto de Shuna e Shion tocaram música clássica e música de anime. Sim, além de monstros estarem tocando instrumentos, ainda estavam tocando músicas clássicas e música de anime. O Rimuru, que estava curtindo a música melancólica que estava tendo, ficou morrendo de vergonha quando começaram a tocar música de anime. E o que piorou ainda foi o Yuki ele ter percebido a música. E sinceramente, eu acho que eu teria a mesma reação. A plateia inteira, incluindo a Aruminas, que meio que chegou sem ser percebida, adorou aquele musical. E logo ela queria conversar com o Rimuru, onde ela viu que apenas pacto de não agressão não seria o suficiente. Vendo como a cidade era bem desenvolvida e parecia ter cultura, Uruminas propôs que ela e Rimuru fizessem um intercâmbio, onde eles trocariam alguns músicos e também pesquisadores, e em troca ela ensinaria uma habilidade a Rimuru, que se chama Segredo Supremo de Fé e Graça, que, para simplificar, é uma habilidade que permite que seus crentes carreguem parte de sua força, ou seja, com essa habilidade, os subordinados de Rimuru poderiam começar a usar magia sagrada em nome dele, como se ele fosse um tipo de um deus. E logo depois, Ruminas disse para Rimuru ter cuidado com aqueles 2, pois certos convidados estavam emitindo uma certa aura desagradável, e assim, depois de um novo acordo, o primeiro dia do festival havia se encerrado. Na sala de conferência surgiu um problema um tanto grande. Tempest estava pagando alguns comerciantes sob o comando dos aliados do Conselho Estadual, já que no futuro eles queriam fazer parte do Conselho do Oeste, e de primeira não parecia ser um problema o pagamento, pois além das 1.500 estrelas que Diablo conseguiu, ainda tinha os tesouros do Clayman, então ninguém estava muito preocupado. Porém, os tesouros do Clayman não foram aceitos como moedas, e isso acabou colocando o Rimuru em uma situação complicada. Segundo Shion, parece que eles estão querendo acabar com a reputação de Tempest, e eles não tinham moedas de ouro o suficiente para poder pagar, e caso eles fizessem um passo em falso, poderiam tirar vantagem disso no futuro. Então, com apenas 2 dias restantes, enquanto o festival acontecia, todos fariam o máximo para conseguir recolher moedas de ouro e conseguir pagar. E acredite, esses comerciantes cometeram um erro. Começando o segundo dia do festival, iria começar o
tão esperado torneio marcial, onde teve alguns desafios para os participantes que foram muitos, onde no final sobrou apenas 8, e todos esses participantes foram apresentados por Souka, que estava encarregada de ser a narradora, onde até o próprio Rimuru percebeu que parecia que ela estava gostando bastante do papel dela. Desses 8 participantes estava o tão misterioso herói escolhido Masayuki, que não fez absolutamente nada para chegar até lá, pois os seus companheiros estavam participando, e o único que foi até o final junto de Masayuki foi Jinrai, que logo disse que daria a vitória ao Masayuki. O terceiro competidor era um homem chamado Kai, que tinha como título Esplendoroso Lutador de Espadas, que pra variar era só mais um cara arrogante que achava que podia derrotar até mesmo um Lorde Demônio. O quarto e o quinto competidor eram Gozer e Mezer, que decidiram competir dizendo que quem ganhasse o torneio iria se tornar o chefe do 50º andar. O sexto participante era um homem vestido com uma máscara de leão, que por mais que pareça misterioso de primeira, Rimuru acabou percebendo na hora. Aquele cara com máscara era na verdade o Karion, que parece que foi enviado secretamente por Melim para participar do torneio, e até mesmo recebeu uma mensagem para de jeito nenhum revelar a sua identidade. E já os últimos 2 participantes eram Gobta e Geld, que eram competidores especiais. Mas depois de apresentar os competidores, foi decidido as rodadas. A primeira rodada seria o Gozer versus o Mezer, a segunda rodada seria o Masayuki versus o Jinrai, a terceira rodada seria o Kai versus o Gobta, e a quarta rodada seria o Geld versus o Máscara de Leão. Rimuru logo viu que as rodadas pareciam estar a favor de Masayuki, já que ele estava a fim de ver o real poder dele, caso eles fossem lutar, o que Masayuki não queria nem um pouco. Mas enfim, depois de serem decididas as rodadas, a primeira rodada sendo Gozer vs Mezer finalmente havia começado. A luta entre Gozer e Mezer foi realmente muito brutal, cara. Durante a luta, o Mezer sacrificou o seu braço esquerdo para conseguir uma abertura em Gozer, e também teve o seu peito perfurado por uma lança várias vezes, mas para contra-atacar, ele usou a habilidade Chifre do Trovão, onde acabou arrancando o olho direito e o braço de Mezer. E por mais que pareça que eles estão exagerando para um torneio, cara, eles estão completamente cientes que desde a sua nomeação, eles ganharam uma regeneração muito forte, a ponto daqueles machucados letais serem algo que em poucos segundos seria resolvido. E no final da luta, o vitorioso da primeira rodada foi o Gozer. E cara, eu vou te falar que achei essa batalha realmente brutal, hein? Eu só tô na dúvida como é que vai ser quando tiverem que adaptar isso aí pra anime. Enfim, depois do final dessa partida, logo se iniciou a segunda rodada, que seria o Masayuki contra o Jinrai, que para surpresa de ninguém, o Jinrai apenas apertou as mãos com o Masayuki e deu a vitória para ele. Assim, o vencedor da segunda rodada sendo o Masayuki. E o estranho é que, diferente do que seria esperado, o público, ao invés de ficar furioso com aquilo, ele ficou batendo palmas por isso, dando a entender de que realmente tem algo errado por aí. Mas após esse acontecimento estranho, a terceira rodada logo se iniciou, sendo o Kai contra o Gobta. E diferente do que o Rimuru imaginava, o Gobta parecia não estar dando conta contra o Kai, que tinha uma habilidade com a espada muito boa, e o motivo para estar vivo até aquele momento era por causa da sua armadura. E vendo que o Gobta parecia quase estar perdido, o Rimuru deu um incentivo a ele, dizendo que daria uma vara de pesca especial, e após esse incentivo, o Gobta decidiu levar a sério a batalha, e assim ele usou um invocar, onde o lobo que saiu da sombra de Gobta foi o Uranga, que logo acabou com o Kai em instantes. Por mais que isso parecesse trapaça, os feitiços de invocação estavam dentro das regras, então não foi considerado uma trapaça. E assim, o vitorioso da terceira rodada foi o Gobta. Daria pra dizer que foi uma trapaça? Não sei dizer mais ou menos. Após essa vitória um pouco duvidosa, logo começou a quarta rodada, que seria o Geld contra o tal Máscara de Leão. Essa era a rodada que o Rimuru estava curioso para saber como seria, já que Geld ficou muito mais forte depois que o Rimuru evoluiu para Lorde Demônio, e o Karion, ele precisava se conter, então o resultado estava difícil de imaginar. Logo depois de pensar isso, a partida então se iniciou. O Geld e o Máscara de Leão começaram com um choque de punhos, onde teve uma onda de choque muito forte, e por mais que Karion fosse bastante forte, cara, o Geld estava conseguindo até dar conta contra ele, velho. O Geld não estava usando nenhuma skill e estava apostando tudo no seu corpo e também na sua força física, já que o Karion não estava mostrando a sua verdadeira forma. A batalha durou
por cerca de 20 minutos, o que deixou a plateia toda chocada com isso, pois diferente das outras rodadas, essa foi a rodada que mais durou tempo, cara. E pra acabar com a rodada, o Karel deu um soco no peito de Geld, que era um dos seus pontos vitais. Assim, o vencedor da quarta rodada foi o Karel disfarçado com uma máscara de leão. E depois desse show longo, logo foi feito um intervalo e logo foi anunciado as próximas lutas, que seriam 2 rodadas. A primeira rodada sendo o Masayuki versus o Gozer, e a segunda rodada sendo o Gobta versus o Máscara de Leão. Mas pra variar, a primeira luta literalmente não teve luta, pois o Masayuki deu a desculpa de que por o Gozer estar cansado, essa luta não seria justa pra ele. Então, ele fez uma promessa que com certeza vai demorar pra cumprir, de que quando ele chegar ao 50º andar, ele lutaria contra Gozer. E por conta da habilidade de herói de Masayuki, o Gozer aceitou a proposta, e pra variar, o público achou aquilo incrível. Assim como Masayuki saindo vencedor sem fazer nada, mais uma vez. Após essa rodada, então se inicia já a segunda, e após iniciar a segunda luta, o resultado parecia bem previsível. E por mais que fosse um Goblin evoluído e seu oponente tivesse que se conter, o seu oponente ainda era um ex-Lord Demônio, cara. Então assim, o resultado ele fica meio que quase previsível. Mas isso se fosse apenas um Goblin evoluído. Quando a luta se iniciou, o Gobta automaticamente invocou Uranga, e diferente do que todos pensavam, o Gobta sabia que o Karel não podia revelar sua verdadeira identidade. Então, para garantir a vitória, ao invés de querer derrotar o Karel, o Gobta focou seus ataques na Máscara de Leão, e levando em conta que Karel não podia baixar a guarda com Uranga, o Gobta estava na vantagem, e isso acabou levando ao tal Máscara de Leão ter que desistir, assim dando a vitória ao Gobta, o que deixou o Rimuru um pouco perplexo, pois ele queria ver a força do Masayuki, e se o Karel tivesse vencido, talvez ele pudesse ter alguma demonstração, mas como o vencedor foi o Gobta, e sabemos muito bem como ele é, o Rimuru já até mesmo tinha desistido da ideia, e com isso, a última luta do torneio marcial seria do Masayuki contra o Gobta. E uma coisa que eu preciso falar aqui, é que no volume, algumas poucas vezes foi mostrado a visão de Masayuki, que assim como o Rimuru pensou, parecia não querer tudo aquilo, e de que o culpado de tudo isso seria a sua habilidade heróica, que manipula os pensamentos das pessoas, fazendo-o adorar como um herói. Só que o Masayuki ele não conseguia controlar a habilidade, e cada vez mais estava saindo de controle, pois isso levou a ter que possivelmente ter que enfrentar um Lorde Demônio, que obviamente parecia que não estava e não ia funcionar a sua habilidade de herói, o fazendo ter medo de morrer. Só que se ele arregasse, o resultado poderia ser bem pior, e também manchar a sua imagem de herói. Resumindo, o Masayuki tá chegando no final do corredor da morte. Mas bem, a última luta do torneio finalmente iria começar, e diferente do Gobta que estava animado, o Masayuki estava desesperadamente tentando achar um jeito de se livrar daquela situação. Só que para o seu triste desespero, algo muito surpreendente para todos e desesperador para o Masayuki aconteceu. O Gobta, acreditando que o Masayuki era poderoso, usou a sua nova habilidade adquirida recentemente, a Unificação, onde depois de invocar Uranga, os dois se fundem e se tornam um ser só, resultando em um Uranga de 2 patas e sem nenhuma característica do Gobta. O público, o próprio Rimuru e muito mais Milen acharam aquela fusão simplesmente impressionante. Afinal, a gente tá falando do Gobta, né, gente? Após a fusão ser feita, o Gobta iria atacar o Masayuki, só que alguns segundos depois, aos olhos do público menos o do Rimuru, ele simplesmente desapareceu. Só que na visão do Rimuru, ele viu que o Gobta realmente ficou forte e muito rápido. Só que tão rápido que quando ele atacou o Masayuki, ele passou reto e não conseguiu parar, assim saindo da arena e batendo na parede, e por conta do choque ele desmaiou, assim praticamente se derrotando. Bem, o vencedor da partida iria ser decidido, que no caso seria o Masayuki, só que desesperado para não ter que enfrentar o Rimuru, ele logo pegou o microfone e disse que a vitória deveria ir para o Gobta, pois nem mesmo ele conseguiu ver e prever aqueles movimentos. Então, depois com a influência da habilidade do Masayuki, o público acreditou que ele não queria se dar ao trabalho de ganhar o torneio, e também que queria fazer uma amizade com o Rimuru. Então o vencedor do torneio decidido foi o Gobta, que logo depois iria se ferrar bastante, pois a Milen, que tinha ficado animada com aquela transformação, ficou simplesmente furiosa ao ver o jeito que o Gobta perdeu. Ela decidiu treiná-lo junto de Iranga, mas obviamente, sabendo que qualquer momento eles poderiam morrer, ela decidiu treiná-los no labirinto. Assim, mesmo se eles morressem, eles iriam reviver.
Basicamente, os dois iriam passar pelo inferno. Depois do torneio marcial ser concluído com esse resultado quanto estranho, duvidoso, vocês entenderam. O Rimuru, que estava investigando para saber da força do Masayuki, decidiu chamá-lo para uma refeição, onde, desconfortável de começo, se sentiu mais calmo após provar a comida. Depois de comer, o Rimuru revelou tudo sobre ele ser um reencarnado e queria saber da situação de Masayuki, que logo diz que foi invocado para esse mundo, mas diferente de Shizu e os outros invocados, Masayuki não encontrou o seu invocador, já que ele tinha aparecido no meio de uma cidade, e logo ele percebeu que tinha a sua habilidade de herói, e aos poucos ele foi se tornando o famoso herói. Só que, como o Rimuru pôde ver, foi saindo do controle e ele acabou terminando nessa situação que ele tá agora. E após provar a comida e ver que tinha mangás em Tempest, o Masayuki decidiu se tornar subordinado do Rimuru, sem se importar com o que aquilo iria trazer para sua imagem. E então, como primeiro trabalho, como subordinado, o Rimuru queria que Masayuki participasse da abertura do labirinto, pois usando como vantagem a habilidade dele, isso poderia trazer algum resultado positivo ao labirinto. E com isso, o Rimuru conseguiu mais um subordinado e mais um dia do festival foi completo. Na noite, foi feita mais uma reunião, onde aos poucos estavam juntando todas as malditas moedas de ouro para pagar os mercadores, fazendo algumas trocas com um gazelle, e também tirando dinheiro do próprio bolso. Foram reunidas muitas moedas de ouro, mas ainda não era o suficiente, e um detalhe que eu preciso dizer é que eu reli várias vezes o volume, e não foi dito em nenhuma vez a quantidade de moedas de ouro que tinha que ser pago, então fica na dúvida quanto que era a quantidade. Antes de ter que se virar para reunir o restante das moedas de ouro, Eumese chega na reunião, se oferecendo para poder ajudar no pagamento. E por mais que Gazelle estivesse mandando indiretas para não aceitar, e até mesmo os próprios sentidos do Rimuru estivessem gritando para não fazer isso, infelizmente, se ele não quisesse problemas no futuro, ele teve que aceitar. Mas como proposta, Eumese queria que sempre que Rimuru fosse fazer algum festival, ela fosse convidada. E logo depois, ela faz algumas perguntas o tanto quanto estranhas para o Rimuru, como no caso o Diab, se referindo a ele como primordial. Caso ele perdesse o controle, como o Rimuru iria se responsabilizar por isso, e também se o Rimuru ele tinha alguma intenção de destruir a humanidade, dizendo que caso ele tivesse, ela usaria todas as suas forças para impedi-lo. O Rimuru estranhou um pouco essas perguntas, mas logo ele respondeu de boa, dizendo que o Diablo nunca iria sair do controle dele e dizendo que ele não pretendia destruir a humanidade. Assim, a reunião foi encerrada. No terceiro dia do festival, finalmente o labirinto iria ser aberto, e o Rimuru estava bem preocupado para ser perfeito. Afinal, ele deixou o labirinto por 2 dias nas mãos da Ramírez, o Veldora e a Milin. 2 dias é o suficiente para esses 3 fazerem algo que pode destruir tudo, e depois da Souka anunciar a abertura do labirinto e explicar as regras com todas as letras possíveis, 4 equipes iriam explorar o labirinto. A primeira equipe seria o grupo do Masayuki, a segunda equipe é uma equipe de 6 pessoas que, para variar, estavam desprezando o labirinto e dizendo que o torneio foi planejado. A terceira equipe seria o grupo de Ellen, que estava há muito tempo sem fazer aventuras e tinha uma carta na manga. E a quarta equipe era só de uma pessoa, que era o Kai, que também, para variar, acha que foi pego em alguma armadilha no torneio e ainda estava se achando superior. Para conseguir mostrar ao público os competidores, algumas dríades iriam acompanhá-los, e só para avisar, tirando o grupo do Masayuki, que depende mais de sorte mesmo, as dríades pareciam mais fortes que os competidores. Enfim, depois de todos os competidores serem apresentados, a exploração ao labirinto iria durar cerca de 3 horas, e assim finalmente começou, que para a felicidade de Rimuru deu quase totalmente certo. Por que eu digo isso? Porque um dos imprevistos que teve foram as armadilhas que levavam ao próximo andar. Sim, armadilhas que levam ao próximo andar. Isso deveria se chamar de atalho e não armadilha. E tudo isso foi feito pela Ramírez, que, para piorar, o grupo da Ellen estava evitando muito bem as armadilhas. Bem, até demais, vamos dizer. Isso porque alguns dias antes o grupo de Ellen chantageou a Ramírez com bolos, e em troca eles receberiam um mapa mostrando onde estaria cada armadilha. E vou te falar que junto do Rimuru, a minha cabeça também começou a doer na hora. Tirando esses imprevistos, um grupo estava aparecendo cego em tiroteio no labirinto. O Kai estava passando com uma velocidade muito alta, passando pelo labirinto. O grupo de Ellen estava avançando no seu tempo, e Masayuki foi o grupo que estava avançando mais rápido. Eles chegaram até mesmo a chegar no 10º andar, e enfrentaram uma aranha gigante, que logo foi derrotada facilmente com 15 minutos faltando. Ellen e Masayuki haviam usado o apito de retorno para voltar ao início, assim sobrando apenas Kai e o
outro grupo de 6 pessoas. O Kai, que tinha chegado no 10º andar, infelizmente não poderia enfrentar o chefe, porque demorava cerca de 30 minutos para o boss ser revivido, e faltava apenas 15 minutos para terminar a exploração. Mas como o Kai era arrogante e estava desprezando as regras, ele disse que não iria segui-las. E aí, depois de dizer na frente dos criadores que não iria seguir as regras, a Dríade, que estava seguindo o Guy, desativou a anulação de dor que tinha na pulseira e assim matou ele, que logo após ser revivido, ficou por um tempo desmaiado. E já o outro grupo, que era o único que faltava, tinha perdido 2 de seus companheiros e estavam lamentando as suas mortes, demonstrando que eles ainda não acreditavam na pulseira poderia trazer de volta a vida. Mas logo após usarem um apito de retorno, eles se reencontraram, e no final, quase tudo foi como planejado, e parece que o labirinto teve uma boa primeira impressão. Infelizmente, o labirinto ele iria ser fechado por alguns dias para mais algumas melhorias, mas já foi garantido alguns aventureiros já, então pode-se dizer que foi um sucesso. Com isso, o festival de fundação foi concluído. No dia seguinte, os comerciantes que haviam solicitado a quantia enorme de moedas haviam chegado em Tempest, e entre eles estava um comerciante chamado Muse, que tinha como um plano secreto, entre aspas, colocar uma coleira na nação, acreditando que não conseguiram as moedas de ouro a tempo. O Muse já estava cantando vitória, mas o Rimuru é um Rimuru, né, minha gente? Ele entregou todas as moedas para todos os comerciantes, fazendo com que o Muse, por mais que estivesse em choque, ficasse maravilhado com quanto de dinheiro ele conseguiu. E assim, com o pagamento feito, o Muse acreditava que ele e os outros comerciantes poderiam começar a fazer contratos com Tempest e até mesmo morar lá, já que o nível de evolução da nação estava acima de qualquer outra. Só que, para sua surpresa, Rimuru já estava ligado em todos os esquemas de Muse e dizia que depois do pagamento todos os laços serão cortados e de que eles estarão proibidos de pisar em Tempest. Afinal, por causa dos comerciantes não confiarem nos monstros, eles não aceitaram os tesouros do Clayman, e mesmo que o Mjolnir se ajoelhasse e se humilhasse, eles não aceitaram. Então, não havia motivos para negociar com pessoas que não confiam. Os comerciantes começaram a protestar contra isso, mas logo Diablo, Xion e Benimaru começaram a ficar furiosos, o que fez com que todos os comerciantes calassem a boca e saíssem com o rabo entre as pernas. Assim como mais pessoas que tentaram se meter e se opor com Tempest foram humilhados e também derrotados. Depois de chutar a bunda de mais alguns arrogantes, foi iniciado uma reunião com alguns representantes de alguns países, como Gazel, Fuzi, Eumésia, Yomo e Miura. A maior parte da conversa foi sobre falar sobre o festival e também fazer algumas negociações. Uma delas foi Eumésia enviar alguns subordinados para ajudar o Rimuru no projeto do trem mágico. Sim, esse corno já consegue criar equipamentos que podem funcionar como câmeras. Tem um labirinto que vai trazer dinheiro a full pra ele, é um Lorde Demônio, tem comidas do seu mundo antigo, tem contratos com nações que não é qualquer um que conseguiria, tem uma tecnologia que nenhuma nação tem e ainda quer criar um trem. Sabe o que falta nesse arrombado, velho? Humildade. Porque ele tá fazendo todas as outras nações comerem poeira em termos de evolução. Sério, eu chego a ficar puto às vezes. E bem, pra finalmente terminar o volume, depois da reunião, o Rimuru está com uma suspeita de quem pode ser que o dedurou para Hinata e estava conectado com Clayman. Essa pessoa era o Yuki, que durante algumas investigações, Shuna descobriu que os mercadores orientais ao qual Clayman entrou em contato foram as mesmas pessoas que deduraram o Rimuru, descobrindo que esses mercadores eram os palhaços disfarçados. E na reunião, o Rimuru conseguiu a informação de que o Yuki estaria relacionado aos mercadores orientais, assim fazendo dele o único suspeito. Infelizmente, eles não tinham provas suficientes e não poderiam simplesmente matar o Yuki, afinal ele era alguém importante. Assim, o único jeito seria esperar o seu próximo movimento e também procurar por mais provas.